Preparados para saber tudo sobre um dos reis mais lendários de todos os tempos? Vamos mergulhar na Bíblia para revelar a verdade por trás de Salomão. Esta jornada de descoberta vai surpreender você. Seus feitos são tão incríveis que ainda deslumbram até hoje. Que segredos eles guardam? Venha conhecer e fique espantado com o que descobrimos. Mas antes, eu preciso te lembrar de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso é muito importante para você apoiar o canal e continuar recebendo mais vídeos interessantes como esse. Agora, vamos para mais uma história. Dando sequência às lendas bíblicas, vamos mergulhar na figura de Salomão, o rei de Israel que herdou o trono de seu pai Davi. Seu nome é sinônimo de riqueza e sabedoria, mas ao longo dos séculos, a sua vida e obra também se tornaram um verdadeiro mistério. Por isso, no nosso vídeo de hoje, vamos trazer à luz aspectos relevantes sobre Salomão, baseando nossas descobertas no que as fontes bíblicas e históricas nos revelam sobre este grande personagem. Salomão é conhecido como aquele a quem o Senhor se agradava. Durante o imponente reinado de seu pai, o famoso rei Davi, ele nasceu. No entanto, a trajetória de Salomão como rei de Israel não foi nada próximo a contos de fadas. Sua ascensão é realmente extraordinária, mas infelizmente há muitas lacunas em relação a essa parte de sua vida. Seu pai, rei Davi, era um dos mais influentes monarcas da época, o que gerava um cenário de disputas e conflitos familiares. O que Salomão passou antes de se tornar rei? Vamos trabalhar para desvendar este mistério e descer fundo nessa aventura para conhecer a origem de um dos mais importantes personagens da história. Preparados para esta viagem? Vamos começar. Intrigante. O antigo rei Davi tem seus filhos lutando por seu trono. Primeiro é Absalão, que não consegue tomar o controle. Depois Adonias se autoproclama rei e realiza uma coroação. Mas Batseba, o profeta Natã, o sacerdote Abiatar e outros aliados decidem tomar ações para que Salomão, o filho de Davi e herdeiro do trono, seja confirmado sucessor. Uma inesperada aliança em meio a conspirações familiares. Nem mesmo em meio ao povo escolhido por Deus, as intrigas deixavam de existir, pois o ser humano sempre foi passível de erros e ambições. Agora é o momento de investigarmos mais profundamente o governo de Salomão, um dos mais marcantes períodos da história de Israel. Por cerca de 4 décadas, que se estenderam aproximadamente de 971 a 931 a.C., Salomão comandou de maneira precisa e ambiciosa. Ele reformou o reino, mudando as tribos para 12 circunscrições, cada uma supervisionada por um líder nomeado por ele. Estes distritos deveriam providenciar alimentos para a corte por mês. E os suprimentos diários eram surpreendentes. 9.000 quilos de farinha, 30 bois, gazelas, corças, assim como aves exóticas que eram utilizadas como pratos sofisticados. A estrutura da corte de Salomão também era impressionante, lavrando cargos com funcionários e príncipes que desempenhavam atividades principais. Na questão militar, Salomão modernizou o exército com veículos de guerra e montaria, reforçou as fronteiras com fortes e construiu rotas para facilitar o comércio. Contudo, o maior destaque do seu governo foi a aptidão para o comércio. Salomão controlava vias comerciais de grande importância, garantindo um contínuo afluxo de riquezas. Prata passou a ser tão abundante quanto pedras e cedros. Ele desenvolveu acordos com reinos ao seu redor, como o rei de Tiro, onde trocava farinha e azeite por madeira. Porém, a verdadeira preciosidade do seu negócio foi o comércio marítimo. Barcos navegando pelo Mar Vermelho, com possível destino a Ofir. Viajando por até 2 anos, os lucros anuais de suas atividades comerciais eram realmente incríveis, incluindo tarifas de transporte e impostos pagos pela população sob seu governo.
A riqueza de Salomão se elevou a níveis jamais vistos. Chegamos aqui, meus amigos, ao ponto mais alto do reino de Salomão, a construção do lendário Templo de Jerusalém. Esta não foi apenas uma obra arquitetônica, mas uma proclamação do poder, religiosidade e glória de Salomão e do Deus de Israel. Embora seu pai, o rei Davi, tenha coletado os materiais necessários, a edificação só começou no 4º ano do seu governo. Apesar de suas dimensões modestas em comparação com as atuais, acreditem, ela representou um duro trabalho para aquele tempo, já que foram utilizadas toneladas de ouro e madeiras nobres. Aqui vai um fato interessante. Os trabalhadores não foram apenas israelitas, pois Salomão recorreu ao serviço forçado, principalmente de povos cananeus sujeitos a Israel, para construir o templo. Além disso, ele teve que contratar israelitas para ajudar nesta tarefa monumental. Depois de 7 anos de obra, o templo foi finalmente concluído e Salomão planejou uma grandiosa cerimônia de consagração, com inúmeros sacrifícios oferecidos como sinal de aceitação do Supremo. Jerusalém tornou-se o centro espiritual de Israel e o local da Arca da Aliança, onde a presença divina era sentida. Este edifício não foi só um marco arquitetônico, pois foi o ponto central da devoção, força e poder de Salomão e seu reino. Porém, este governo não estava isento de desafios. O grande rei Salomão era famoso por sua mente dotada, inspirada por Deus. Este pensador talentoso possuía uma habilidade incrível de escrita que certamente continua a nos inspirar através de diversas obras, como Provérbios e Cânticos. Sua compreensão da vida nos entrega diversas informações sobre as complexidades das relações humanas e insights sobre a natureza e criação divina. Salomão foi além de seu papel como governante e construtor. Ele também foi considerado um poeta e filósofo, cujas obras literárias, como o livro de Provérbios, o Eclesiastes e parte dos Salmos, nos oferecem valiosas lições de sabedoria até hoje. Além disso, a fama de Salomão se espalhou pelo mundo, atraindo curiosos de todas as nações para ouvi-lo. Um dos mais significativos exemplos foi a visita da rainha de Sabá ao seu reino, onde ela pôde testemunhar suas sábias palavras. Influenciado por um sonho, Salomão, no qual o Senhor lhe perguntou o que ele mais queria receber, pediu pela sabedoria para desempenhar seu papel como governante apropriadamente. Isto foi tão impressionante que Deus concedeu a ele sabedoria sem precedentes. Essa sabedoria foi demonstrada em um dos episódios mais emblemáticos de sua vida, um incidente de julgamento envolvendo 2 mulheres disputando a maternidade de um bebê. Não havendo testemunhas para provar suas reivindicações, Salomão sugeriu dividir o bebê ao meio, mas como era esperado, a verdadeira mãe se recusou e ofereceu a outra mulher a possibilidade de salvar a criança. Com essa ação, Salomão confirmou o vínculo entre a mãe e filho, e embora tenha sido uma solução difícil, foi também uma solução equitativa para todas as partes envolvidas. O julgamento de Salomão mostrou sua profunda perspicácia e aumentou a sua popularidade de sabedoria. Neste episódio, não apenas a sabedoria, mas também a compaixão e a justiça estão presentes. Apesar da sua perspicácia e prestígio, o soberano Salomão enfrentou complicações que serviram para julgar o seu reinado. Vamos analisar as dificuldades que surgiram no seu domínio. Podemos destacar as contrariedades que apareceram devido ao emprego forçado no povo, as transações comércias que resultaram na adoração de ídolos em Israel e o pesado tributo que foi cobrado dos israelitas. Não podemos ignorar também a extensa poligamia. Salomão desconsiderou a ordem bíblica de ter somente algumas esposas, o que acabou por levar ao culto de outros deuses além de Deus.
Putativamente, as numerosas esposas estrangeiras tiveram influência na sua vida e, assim, no final de sua vida, ele seguia outras divindades, algo inacreditável para alguém que possuía muito conhecimento. Além disso, o rei teve que se confrontar com os inimigos que Deus usou como provações e julgamento contra o reinado de Salomão, como Haddad, da Idumeia, e Jeroboão, um personagem importante para a história de Israel. É necessário considerar esses dilemas para discernirmos o reinado de Salomão no seu todo. Meus amigos, chegou a hora de aprendermos com o final de Salomão, um tempo marcado por um declínio depois de décadas de glória e sabedoria. Quando Salomão se aproximava do fim da vida, sua soberania começou a se desgastar. Seu intenso poligamismo e seu casamento com mulheres estrangeiras o levaram a adorar outros deuses, o que foi visto com surpresa, pois ele era conhecido como devoto do único Deus. O fim de Salomão marcou o início de uma época de agitação e afastamento em Israel. O grande rei, famoso por seu poder e entendimento, viu seu governo terminar de maneira trágica. A história dele nos ensina ações importantes sobre as consequências de nossas decisões. A impressionante figura de Salomão no imaginário popular sempre foi motivo de contos e lendas fascinantes. A imaginação criou muitas narrativas impressionantes após a sua morte, algumas com base em escrituras antigas, enquanto outras não têm fundamentação concreta. Muitas das lendas populares tecem uma intrigante imagem do rei bíblico como um ser dotado de condições mágicas, conseguindo manipular demônios e falar com animais. Relatos de práticas ocultas e magia carregam estas narrativas, que na maioria dos casos não têm origem ou autoria conhecida. Após a extraordinária popularidade que Salomão alcançou, muitas outras histórias mágicas foram criadas com o propósito de entreter os públicos de diferentes épocas. Embora os fatos históricos não possam confirmar a autenticidade das lendas sobre Salomão, elas ainda testemunham o encanto da sua figura, que tem inspirado as gerações por mais de séculos. Compreender plenamente a história desse notável rei coroa a necessidade de procurar evidências sólidas. Diversos historiadores e arqueólogos coincidem que Salomão foi um ser histórico existente na narrativa de Israel. Ainda assim, o volume e as condições do seu reinado ainda são sujeitos de discussão. Recentemente, diversas descobertas arqueológicas contribuíram para iluminar este período. Apesar de as escavações nas proximidades do antiquíssimo Templo de Jerusalém serem complicadas por razões políticas e religiosas, outras descobertas aportam informações essenciais ao contexto rei Salomão governou. Esses achados incluem escritos e objetos que apoiam fatos e personagens citados na Bíblia, corroborando a precisão desta narrativa e fortalecendo a autenticidade do conteúdo histórico contido nela. Salomão não se limitou a ser um governante sábio, mas também um prodígio literário. A ele é creditado a autoria de parte de Provérbios, Eclesiastes e possivelmente do Cântico dos Cânticos, bem como dos Salmos 72 e 127, cujas palavras de reflexão e sabedoria ainda motivam e desafiam gerações até os dias atuais. Outra grandiosa realização foi o Templo de Jerusalém, que se manteve como marco na história e na arquitetura. Embora tivesse dimensões relativamente modestas, segundo o padrão da modernidade, o prédio foi erigido com preciosos materiais e elegância. Além disso, Salomão estabeleceu rotas comerciais e fortaleceu a posição de Israel no cenário mundial, o que gerou grande riqueza para o reino. Porém, isso não significa que sua trajetória está isenta de advertências e problemas. Suas escolhas, tais como impor jornadas exaustivas de trabalho e permitir a idolatria, acarretaram problemas a Israel. Sua poligamia e a influência das suas consortes estrangeiras
também afetaram sua liderança e comprometeram a unificação do reino. Mas, no geral, o conjunto do legado de Salomão é lento de glória, discernimento e conseguimentos notáveis. Esta foi a história de Salomão. Deixe sua opinião nos comentários. Se você procure aumentar seu entendimento da Bíblia, não perca a oportunidade de crescer e tirar todas as suas dúvidas. Deste modo, terminamos aqui nossa jornada pelo extraordinário legado de Salomão, que foi um rei de imensa sabedoria e abundância. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdo interessante. E se você quiser descobrir o segredo dos primeiros cristãos, eu vou deixar um vídeo na tela para você assistir. Nele, você vai descobrir algo impactante que irá mudar a maneira que você pensa sobre Jesus.